Olá, tudo bem com você? Estamos de volta mais uma vez aqui para nós estarmos meditando a respeito da palavra de Deus e procurar discernir a vontade do Senhor para as nossas vidas. E como servo, não teria um outro assunto, né, mais interessante, podemos dizer assim, do que ser um servo e um servo espiritual. E o que a palavra do Senhor nos fala é que nós devemos sim viver pelo Espírito, né? E andar segundo a vontade do Senhor. E para isso nós precisamos entender ao nosso Deus, entender e compreender a sua vontade, aquilo que Ele nos ordena, né? Em obediência, andar temendo ao Senhor, levando cativo a nossa alma, né? A nossa mente diante do Senhor, para que Ele possa estar então fazendo a sua boa e perfeita vontade para as nossas vidas. E hoje não será diferente. A palavra do Senhor nos fala que servo espiritual é aquele que conhece, que ao conhecer, né, e ao saber como o Espírito Santo, como o Espírito do homem opera, é essencial para que nós possamos vencer as batalhas espirituais contra o Satanás, contra o nosso inimigo, e é assim que nós precisamos andar. O homem é um espírito caído e precisa ser renovado para tornar e poder adquirir poder diante do Senhor, né? Tornar-se um novo espírito, isso aí é uma obrigação nossa quando estamos dizendo, falando a respeito de ser um servo, né? Cada vez mais estar preparado para poder suportar, né, aqueles ataques do inimigo e sair vencedor em todas essas coisas. O Senhor fala no livro de Ezequiel, capítulo 36, ele diz: Eu porei dentro de vós um espírito novo, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6 fala que, nesses versículos, né, o termo Espírito refere-se a uma vida com Deus, pois é algo que originalmente nós não possuímos, né? Nós só vamos ter vida com Deus ao conhecê-lo, ao buscá-lo e a querer e desejar o Espírito do Senhor em nossas vidas. O propósito de Deus para o homem regenerado é levá-lo, por meio do seu Espírito, a livrar-se de tudo aquilo que pertence à velha criatura. É o Espírito Santo que vai nos ajudar, então, a concluir o propósito de Deus em nossas vidas e nos regenerar, né? Nos tornar novos diante do Senhor com a nova caminhada. E isso é o que o Senhor tem proposto, né, nessa vida de servo espiritual. Diz no versículo 30, no capítulo 36, versículo 26 e 27, diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito, diz o Senhor. É isso que o Senhor quer fazer, né? Ao nos regenerar para a obra do Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar em nossas vidas, né? Depois que nós nascer novamente, nascer de novo, porque Ele é o que aplica a obra da cruz em nós, e aí sim nós então estaremos nos preparando para ser um servo espiritual da parte do Senhor. Andar segundo o Espírito, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, eles inclinam-se para o Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Essa é uma definição, né, de como devemos andar no Espírito. Ser o servo espiritual é isso, andar no Espírito, né? E qual é o serviço espiritual que nos é proposto, né? Se Deus chama para um serviço, ninguém pode resistir, como foi, por exemplo, com Saulo de Tarso, né? Assim como Deus não chama ninguém, ninguém pode comprar o seu ministério, né, a preço, como desejou o Simão. O serviço espiritual só pode ser iniciado quando Deus chama. Só assim Ele capacita espiritualmente, nos dá as habilidades necessárias para que nós possa fazer o serviço, né, da obra do Senhor com amor, com perfeição e com dedicação. No livro de Atos encontramos versículos que nos mostram como os apóstolos consultavam o Espírito Santo, para executar ou enviar alguém para uma obra. No livro de Atos, no capítulo 10, versículo 19, disse-lhe o Espírito:
Então o Espírito falava com eles. Nós vamos ver de que forma o Espírito pode estar falando ao homem, né? Enviando, pois, pelo Espírito Santo, Atos 13, versículo 4, e tendo sido impelidos pelo Espírito Santo, Atos 16, versículo 6. Nesses 3 versículos a gente pode ver a ação do Espírito Santo, né? Trazendo para nós ordenanças, e a gente precisa saber, né? Discernir isso como um servo espiritual. O Espírito Santo capacita-nos, o nosso espírito, para saber e compreender, por exemplo, as faculdades do Espírito, né? Nós podemos ler aqui que ela primeiro é intuição, depois nós temos comunhão, consciência, entre outras aqui, né? Essas 3 são as principais. E a intuição, por exemplo, sentir-se, o sentir espiritual sem causa ou razão. É andar segundo o Espírito e expressa o pensamento do Espírito, que por sua vez expressa a mente de Deus. Espírito possui sentidos, tal como a alma, porém distintos. O versículo a seguir nos revela alguns destes sentidos. Por exemplo, letra A, nós temos aqui o conhecimento e discernimento, né? Essa é uma das intuições que nós podemos entender. Conhecimento e discernimento. E Jesus, conhecendo logo o seu Espírito, assim arrazoavam entre si eles. Ele lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O discernimento nos capacita a distinguir o que é de Cristo e o que é do anticristo. O Espírito Santo nos capacita a distinguir o bem do mal sem ajuda nenhuma, observação ou investigações da mente. Esse ato de conhecer, de discernir, né? E para conhecer nós já entendemos, já sabemos que é preciso nós estarmos buscando, lendo, trazendo informações para que nós esteja cada vez mais preparado, né? Para entender e poder estar discernindo o Espírito, né? Através do conhecimento e do discernimento de Espírito. Dentro do conhecimento e do discernimento, nós entendemos também que é importante ter um espírito de alegria, né? O espírito de alegria se alegra em Deus, que é o Salvador. Lucas 1:47. O espírito, a tristeza, por exemplo. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus, que com ele vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Capítulo 11, versículo 33 de João. Letra D, decisão. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito. Atos capítulo 19, versículo 21. Essas coisas, Paulo, né, no seu espírito, ele propôs. E assim é conosco, né? Muitas vezes a gente faz um propósito diante de Deus e conversa com o Espírito Santo e propõe, né, certas situações. E assim, não é intuição isso é uma direção que o Senhor dá no nosso coração. Comunhão é o meio de conhecermos a Deus e que Ele escolheu o Espírito para ser o lugar onde Ele vai manter a comunhão conosco. É necessário possuir a natureza semelhante a Deus. A comunhão se estabelece em um espírito regenerado. Como nós vimos ali no início, né? O objetivo de ser um servo espiritual é entender que nós somos agora um espírito regenerado e precisamos então crescer, né? Não ficar naquela primeira etapa ali e não progredir para que isso venha acontecer, né? Exercitando todas essas coisas, né? Consciência, comunhão, intuição e verificando também que o Senhor se move, né, mesmo em meio de um espírito quebrantado, um espírito alegre, um espírito de humildade, um espírito de aflição, né, pessoas aflitas, ou, por exemplo, o espírito de pobreza, não pobreza financeiramente, mas são aqueles que se consideram desprovidos de tudo, esvaziam-se de si mesmo,
do seu espírito e rendem-se completamente ao Senhor. Não é falando de financeiro, né? Nós estamos tratando aqui da forma como o Espírito Santo se move, né? Também o espírito de brandura é aquele que vive de modo justo e nunca exige justiça dos outros. É cheio do amor e da misericórdia. Espírito fervoroso é servir esforçadamente ao Senhor. Espírito sereno é a capacidade de avaliar cada problema com serenidade e manter-se nos caminhos do Senhor. Ser sereno. O espírito alegre é o único motivo de gozo para o cristão e deve ser um propósito, deve ser o próprio Deus e não as suas experiências ou bênçãos. Esta alegria tem que ser distinguida, né? A gente está alegre porque recebeu uma bênção ou está alegre porque o Espírito Santo vive dentro de ti, né? O próprio Deus. Essa é a alegria que tem que estar sendo mantida, né? O tempo todo alegre, sorridente, feliz, porque é isso que o Espírito Santo faz e é isso que nós devemos demonstrar para as pessoas, né? Um espírito de poder. Deus quer que sejamos corajosos na força dele e precisamos ter um espírito de poder diante do inimigo, de amor para com os homens e da moderação para com nós mesmos. Espírito de amor e de poder, né? O espírito tranquilo. A vida interior tranquila se constitui de um verdadeiro adorno cristão e se manifesta no seu exterior. Ter um espírito tranquilo é necessário nos manifestar a nossa vida, né? A nossa vida interior é como se fosse um enfeite, né, do cristão. E 12. Novidade de espírito. Ocorre quando fazemos outros sentirem que acabamos de sair da presença de Deus e tão logo também os levaremos à presença do Senhor. É capaz de mover-se as pessoas mais que qualquer pensamento, ou por mais profundo que ele seja. Esse espírito de novidade, né? É isso que nós devemos exalar, o bom perfume do Senhor, o tempo todo, mantendo sempre essa alegria, né? Essas características que nós podemos dizer que um servo espiritual precisa ter, no nome de Jesus. Há outras aqui que nós precisamos relatar, mas como é muito extenso, essas aí nós temos já matéria para poder estar entendendo, né, discernindo e tirando alguma dúvida também aí nos comentários. Você depois já pode estar fazendo isso aí. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. No livro de Gálatas, capítulo 6, 18, fala a respeito dessa graça, né? Então, 17. O espírito de arrebatamento é viver permanentemente num estado em que se acha fora deste mundo, subindo para o céu. É levado por Deus a esperar a volta do Senhor e o seu próprio arrebatamento. Viver um espírito de arrebatamento é isso, né? Viver essa experiência, né? Num estado de que você está sempre, permanentemente aguardando a volta do Senhor e sabendo que você vai subir aos céus e que haverá toda esse acontecimento espiritual na tua vida, e isso precisa ser também transmitido, né? A palavra do Senhor pede que nós busquemos as coisas do alto, de maneira que nem mesmo o mais extraordinário serviço cristão deste mundo possa desviar o nosso coração desse objetivo. Buscar as coisas que são do alto, né? O nosso socorro sempre vem dos céus, para que nós possamos então orar em espírito com entendimento. Vem Jesus, Senhor Jesus, vem. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Amém? Então essas características, essas anotações a respeito do espírito de um servo espiritual é o que nos dá então discernimento e entendimento para nós continuar nossa caminhada de servir ao Senhor, como servo obediente do Senhor, né? O nosso serviço espiritual, então, ele precisa estar acesa nessa chama de serviço dentro de nós, né? Para que o Senhor também possa nos usar com alegria
e fazer a obra do Senhor acontecer. Saiba que o Espírito Santo está aí para nos ajudar a manter e para estar. Né? Qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer atrapalho na tua caminhada espiritual como servo, clame ao Senhor, ore a Deus. Eu tenho certeza e Ele vai te abençoar. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais estas palavras, Senhor, que foram tiradas da Tua palavra, Senhor, da cartilha que o Senhor deixou para cada um de nós, para que nós observe, Senhor, o comportamento de homens de Deus e que nós também viva, Senhor, praticando essa Tua palavra. Queremos sim, Senhor, que o Senhor olhe para nós com graça e enxergue a nossa vida, Pai, como servos espirituais aqui na terra, para fazer a Tua obra acontecer, no nome de Jesus. Você crendo, diga amém e graças a Deus. Amém. Até a próxima, no nome de Jesus.